Hoje vamos falar de uma técnica que aparece em muitos projetos e que a princípio nos assusta, mas que depois se torna uma grande aliada. Vamos falar sobre as short rows, ou carreiras encurtadas. Eu sou Francine Lacerda e esse é o Nas Agulhas da Fran, um local para compartilhar o que eu ando tricotando e o que vem junto, histórias, emoções, fios e inspirações. Sinta-se em casa, pegue a sua xícara de chá e vem tricotar comigo. Você já deve ter se deparado com receitas que pedia algum tipo de carreiras encurtadas e você se perguntou: o que é isso? Como que eu faço e para que serve? Então o episódio de hoje está aqui para tirar todas essas suas dúvidas. Mas afinal, o que são as carreiras encurtadas? As carreiras encurtadas nada mais é do que carreiras que a gente não vai até o final. Então a gente vai até um determinado número de pontos e depois volta. Então mesmo no tricô circular, a gente, no momento que vai fazer a carreira encurtada, a gente vai trabalhar como se fosse o tricô reto, porque a gente vai pelo lado direito, depois volta pelo avesso. Então a gente vai fazendo isso para criar a carreira encurtada. Então, assim, resumidamente é isso. São carreiras que a gente não faz até o final. A gente vai fazer até determinado ponto. Então a gente vai até um ponto, depois volta aumentando um pouquinho, depois vai para o outro lado, aumenta mais um pouquinho. Então ela começa pequenininha e vai aumentando o tamanho, e isso vai criando modelagens, formatos e volumes também nas peças. Então, para que elas servem, né? Como eu já falei, é para criar volumes e formatos também. Então, a gente usa principalmente nos decotes, né? A gente usa no decote das costas para subir um pouco esse decote e ele vai forçar o decote da frente a descer. Então isso vai se acomodar nas nossas costas, aí não vai fazer aquele decote que sobe aqui e que fica incomodando. Esse decote desce e o de trás sobe um pouquinho. Então ele cria uma ergonomia para o nosso corpo. Então, a função principal da carreira encurtada é isso, é essa ergonomia. Mas ela também serve para criar peças assimétricas, enxales, por exemplo. Então, ela vai melhorar na modelagem, no caimento, na vestibilidade dessas peças e também na estética, como é no caso das peças assimétricas, que não necessariamente vai criar um volume, né, para abraçar o corpo, mas sim mais estético. Então aqui eu já dei um exemplo que são os decotes, é a forma que eu mais usei, eu acho que é a forma mais utilizada das carreiras encurtadas, né, nos decotes, principalmente nas palas redondas. Depois vem as meias, que a gente usa muito para criar o calcanhar, né, das meias. A gente usa a carreira encurtada para depois eu já vou mostrar aqui os exemplos para vocês verem como é que funciona. Agora é só uma explicação. Aguentem aí. A gente usa nos ombros também para dar uma caída de ombro, para fazer uma diagonal, para fazer uma compensação. A gente usa nas mangas também para criar aquela cabeça de manga, para não ficar aquela coisa retinha. Então a gente cria aquele voluminho do ombro e também no ombro mesmo, né? A gente faz que a gente sempre faz uma caída de ombro, então não fica retinho, a gente sempre faz uma compensação para ele vir para frente e cair certinho no ombro. Então pode-se usar também carreiras encurtadas para fazer essa diagonal que a gente cria ali para dar esse caimento. E como eu já falei nos chales, né, a gente usa para criar curvas, para criar movimento, para criar uma simetria. Então, essas são as muitas utilidades das carreiras encurtadas. Então, sempre quando a gente precisa de um voluminho, a gente vai usar essa técnica.
Existem muitas formas de fazer as carreiras encurtadas e aqui eu vou apresentar as mais comuns, as mais utilizadas e acredito que sejam as mais fáceis também, por isso muito difundidas. Então a gente tem a Wrap and Turn, que eu acho que é a mais tradicional, a mais conhecida há muito tempo. Depois a gente tem a German Short Row, que ela tá muito em alta agora porque ela é muito simples de fazer e você não se confunde, é fácil de ver ali o pontinho que se fez a mais. E fazer ele sumir é mais fácil também. Depois a gente tem a Japanese, o short row, que é um pouquinho mais complicada, precisa de um pouco mais de atenção, a gente tem que usar marcadores, a gente faz uma laçada, depois tem que voltar nela para esconder esse ponto a mais, então ela é para projetos mais delicados. E temos também a Shadow Short Row, essa eu acho que ela não é muito conhecida, mas é uma técnica incrível, quem me apresentou foi a Paula Pereira e essa acabou sendo a minha favorita e a que eu mais uso hoje em dia, junto com a German, porque ela deixa bem invisível mesmo o ponto fantasma ou sombra, né? Porque você cria mais um ponto e depois você vai tricotar esse ponto junto. Então ele some e não fica marcando a peça, como a Wrap and Turn, que pode deixar uns buraquinhos se a gente não fizer ela bem certinha. Então, essas são as principais técnicas e agora eu vou explicar uma por uma como que a gente faz, rapidinho, sem muito, não é um tutorial, mas só para vocês entenderem como cada uma funciona. Então, a primeira é a Wrap and Turn, que eu acho que é a mais conhecida, é a mais utilizada por mais tempo, né? Ela surgiu primeiro, vamos dizer assim, e ela vai aparecer em muitas receitas eu vejo, vai estar lá escrito Wrap and Turn. E o que quer dizer o Wrap and Turn? Traduzindo, e é exatamente o que ela faz. Você vai laçar, vai passar o fio pelo ponto e vai virar o trabalho. Porque como eu falei, a gente sempre começa pelo lado direito, depois vai para o avesso. Então a gente sempre faz alguma coisa com esse fio para marcar onde acabou a carreira encurtada, porque depois a gente vai passar por ali e a gente tem que tricotar esse ponto para ele sumir. Então, Wrap and Turn é exatamente isso. Você vai passar o fio pelo ponto, vai virar o trabalho e vai continuar tricotando. Depois você vai voltar por esse ponto e vai tricotar ele junto com o próximo ponto e ele vai sumir. Ela é simples de fazer, eu acho que por isso que ela foi muito difundida e é usada até hoje. O único problema é que ela pode criar uns buraquinhos se a gente não deixar o ajuste bem certinho, né? Prestar um pouquinho atenção na tensão do ponto para não ficar esse buraco. Mas por ser muito simples, ela aparece em muitas receitas e continua sendo usado aí muito e principalmente nas peças mais básicas. E a queridinha do momento é a German Short Row, ela aparece muito nas receitas mais modernas, eu tenho visto muito a indicação dessa carreira encurtada e com ela você cria um novo ponto puxando o fio do ponto que você acabou de fazer. Então, ao puxar o fio, a alcinha que está embaixo, ela sobe e acaba criando dois pontos. Então, ela é muito simples de fazer, porque você vai tricotando, virou, você vai puxar o ponto, daí vai criar uma ilusão que tem dois pontos e continua tricotando. Então, ela é muito simples e fica fácil de você ver esse segundo ponto para tricotar junto. Então, ela fica bem invisível e isso é uma das qualidades dela, ser muito simples de fazer e o ponto sumir, então ele não fica aquela marcação ou buraquinhos na peça. Então ela é muito gostosa, rápida, né? Fácil de fazer e deixa um acabamento muito bom. A Japanese Short Row também é uma queridinha de muitas designers e tricoteiras. Eu particularmente nunca utilizei essa técnica. Ela é um pouquinho mais complexa,
mas ela também é muito boa porque ela deixa a peça bem sem marcas, né? O ponto some também. Mas nessa você tem que criar uma laçada, daí você segura essa laçada com um marcador e depois quando voltar nela, você vai tricotar junto também esse segundo ponto. Ela é um pouquinho mais complexa, tem que usar esses marcadores. Aqui também, se você não cuidar, pode criar buraquinho, mas se atenção, tudo tiver muito certinho, ela fica muito bonita. Então, ela é muito indicada para pontos, fios mais delicados e finos, porque ela fica realmente bem invisível. E terminando com a Shadow Short Row, que é a minha favorita, você cria esses pontos fantasmas, né? Criando esse ponto a partir do ponto abaixo. Então, na alcinha do ponto de baixo, você vai criar esse segundo ponto. Então, ela também é muito simples, assim como a German. A German ainda é mais simples, porque você só puxa o fio, já cria o ponto. Essa você tem que pegar o ponto de baixo para criar. Mas ela fica com uma aparência muito bonita e também muito fácil de identificar esse segundo ponto, né? Esse shadow, esse ponto fantasma, ponto sombra. Então ela é muito fácil e fica muito bonita também no trabalho, fica bem invisível. Eu recomendo você experimentar todas elas. Você pode fazer amostrinhas para você ver o resultado de cada uma, para você ver se o ponto fica mais aparente ou invisível quando a gente faz essa troca, né? Porque a gente vai fazer a carreira até um ponto e voltar. Então, sempre quando a gente vira e cria esse ponto a mais, cada técnica vai ter essa particularidade, se vai ficar mais aparente ou menos. Então, faça essas amostras com todas essas técnicas. Procure no YouTube, tem várias explicações, tem vídeos mostrando como faz cada um. E faça essas amostras e veja qual a sua favorita. A maioria das receitas indica já qual carreira encurtada usar, mas você pode usar a sua favorita, não tem problema nenhum. Muitas vezes aparece lá wrap and turn, eu já sei que é para criar uma carreira encurtada e aí eu uso a minha técnica favorita. Faça isso também, vai se acostumando com essas técnicas e ver com qual que você mais se adapta. Agora eu vou mostrar aqui alguns exemplos de aplicação das carreiras encurtadas. Então, como eu já falei, eu acho que onde a gente mais utiliza é na criação dos suéteres mesmo, principalmente no decote, mas tem outras como a calta, não vou ter como mostrar aqui porque ela ainda tá blocando. Ela deu uma manchada, eu tive que lavar ela de novo, tá secando. Essa subida do decote não é feito logo no decote, sim, mais na altura aqui das cavas. É muito interessante, eu nunca tinha utilizado esse tipo de técnica, né, de fazer essa ergonomia do decote, mas funciona muito bem também. Eu não vou ter como mostrar aqui, mas espero que vocês consigam visualizar. A gente cria um excesso de tecido logo após ali a pala, que vai subir esse decote. Mas as formas mais comuns é fazer logo após o decote. Então, eu vou mostrar aqui alguns exemplos. Então, aqui eu tenho esse suéter aqui, que ele é colorido, né? Então, como que a designer resolveu essa situação? Então, ela fez, aqui tá a frente, ó. Então, vocês podem ver que a gente tem esse tamanho aqui de rosa. Já atrás, vocês podem ver que ele tá um pouquinho mais longo. Então, aqui, ó, ela fez pontos a mais, que é onde tá a carreira encurtada. Então, vocês podem ver que ela segue aqui a curva, mas aqui no meio ela fica mais larga. Então, ela vem aqui, volta para cá e vai fazendo isso aqui e vai criar esse excesso aqui de tecido que vai deixar esse decote mais confortável. Então, na frente, ó, a gente consegue ver que ele fica mais alto, porque tem esse pouquinho a mais aqui, né, de carreiras encurtadas para deixar mais ergonômico.
Aí eu tenho essa peça aqui que a gente também consegue ver, ó, que aqui na frente a textura começa logo depois da gola aqui e atrás tem essa carreira encurtada. Então é exatamente, aqui dá pra ver exatamente o desenho que a carreira encurtada faz, ó. Então a gente começa aqui em cima pequeno e depois vai fazendo maior. E ela fica com essa curva que deixa a ergonomia das costas aqui. E o decote fica mais confortável. Então, mostrando de novo, ó, na frente não tem isso. A gente faz a gola e já começa a textura. E atrás tem essa compensação, essa malha a mais para ficar mais ergonômico. Aí aqui eu tenho um exemplo muito curioso, que é da Andrea Maurer, né, que é uma designer incrível. Ela fez a carreira encurtada escondida no desenho. Então aqui a gente nem consegue ver a carreira encurtada, porque ela fez junto com o desenho. Então fica também muito incrível. O efeito é o mesmo, né, do decote subir um pouquinho e o da frente descer, então fica muito mais confortável. Agora eu tenho a Hikari aqui comigo, e aqui a carreira encurtada foi usado aqui, ó, para criar os ombros, né? Porque aqui é a parte das costas, que depois vem o ombro e começa a parte da frente. Então, a gente tem essa caída de ombro que cria essa diagonal aqui. Então, aqui também foi usado carreira encurtada, ó, para criar essa diagonal. Então, começou aqui e vai fazendo aqui e vai aumentando. Então, ela fez essa compensação aqui na diagonal para fazer o ombro. Então, aqui a carreira encurtada foi utilizada para fazer essa acomodação na diagonal do ombro. Então, a gente pode usar também no ombro normal, né, para fazer essa compensação, e na manga, como eu já tinha falado. Outro exemplo do uso de carreira encurtada que eu tinha falado é aqui no calcanhar da meia. Então, aqui a gente cria também com a carreira encurtada, que a gente começa aqui pequenininho e vai aumentando até fazer todos os pontos. Então, a gente começa tricotando poucos pontos, depois a cada carreira vai aumentando uns pontos a mais para cada lado, até tricotar todos os pontos. Aí ele cria esse volume aqui, que é para pegar o calcanhar, né? Para acomodar o calcanhar. Então, a gente consegue fazer esses volumes arredondados com carreiras encurtadas. E outro exemplo que eu trouxe aqui é de luva, né? Que aqui também o tricô circular começou só aqui em cima, então eu tenho que criar essa barriguinha aqui também com carreira encurtada. Então a gente começa pequenininho aqui, vai aumentando, 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 até chegar lá em cima e daí faz o tricô circular. Mas para criar essa barriguinha aqui, deixa eu até vestir aqui para vocês entenderem melhor. Para criar aqui, ó, essa barriguinha aqui para acomodar o dedo, ó, é com a carreira encurtada que a gente cria esse volume aqui. Então, essas são algumas formas, né? Eu não tenho nenhum exemplo aqui de chales para mostrar para vocês, mas vocês podem procurar aí na internet que vão ter esses exemplos de chales que também usam as carreiras encurtadas e outras peças também que usam carreiras encurtadas para criar esses volumes. Então, aqui estão alguns exemplos que eu tenho, onde eu mais uso mesmo são nas meias e nos decotes dos suéteres, mas também usei na luva e em outros acessórios a gente também acaba usando. Então esse vídeo veio para desmistificar um pouco o que são as carreiras encurtadas. Então se ela aparecer na receita
Respira fundo, agora você já sabe o que é e vamos encarar. Porque eu sei que eu tinha isso também, eu me assustava quando aparecia o wrap and turn, eu disse, tá, o que é para fazer agora, o que eu faço, como é que eu crio esse ponto e não sei o que, para que serve isso. Então eu espero que eu tenha aberto aí a sua cabeça, aí para saber mesmo como fazer cada uma, procure tutoriais, tem vários tutoriais ótimos aqui no YouTube. E vai treinando e descobrindo qual a sua favorita e aplicando nessas várias receitas, vocês vão ver como ela vai se adaptando e criando modelagens bem interessantes. Você usa short rows, carreiras encurtadas nos seus projetos? Tinha medo de usar também no início? Me conta aqui nos comentários e me conta também qual o seu método favorito e o porquê que você gosta desse método. Você quer aprender a tricotar? Então vem fazer as aulas aqui comigo, aqui no ateliê presencial ou aulas online e ao vivo. Você vai aprender os seus primeiros pontos, vai entender um pouco mais sobre como escolher a sua agulha ideal, o fio ideal para começar e já vai fazer a sua primeira peça. Mas se você já tricota, mas quer desenvolver outras técnicas ou algum projeto em específico, também pode fazer com a minha ajuda. No site sweetbreezeyarns.com.br você encontra todas as informações e pode também fazer a sua inscrição por lá. Vem tricotar comigo. Hoje que eu tô vestindo é esse chale triangular que eu também improvisei, fiz um chale, né, com esses aumentos no centro, com laçadas para criar essa textura, né? Eu gosto muito de laçada que dá essa carinha de renda e ele faz o aumento triangular só no centro aqui, ficou muito legal. E eu usei essa cor linda que eu amo muito, que é um tingimento meu da Sweet Breeze, que é a Dreamy, da primeira coleção das orquídeas. Eu gosto demais dessa combinação de cores, então esse aqui é uma das minhas peças favoritas por causa dessa cor, que eu adoro. Aqui eu usei um fio 100% de viscose, então fica uma peça bem versátil, eu consigo usar tanto assim na meia estação, né, primavera e outono, quando não tá muito quente, mas também não tá muito frio, consigo usar no inverno também, porque usando com roupas mais quentinhas ele fica bem quentinho, e quando tá mais ameno, né, ele não esquenta tanto, então é bem versátil, dá para adaptar aí. E eu gosto muito do fio de viscose. Essa semana eu não tricotei nada, porque sábado eu fui madrinha de casamento de uma amiga e fiquei na função aqui de ajustar vestido e preparar, porque eu mesma fiz a minha maquiagem, então preparar toda a maquiagem, ver tutorial, decidir o que eu ia fazer. Então foi uma semana bem corrida e em função desses preparativos, que eu tive também que arrumar a roupa do marido, passar a roupa minha e dele, então foi bem cheio. Não consegui tricotar nada. Mas falando em agulhas, eu fiz uma clutch para usar no casamento, porque eu usei um vestido turquesa e eu precisava de alguma coisa, uma clutch mais discreta, porque eu usei também outros acessórios off-white, daí eu queria uma off-white. Então é agulhas da Fran também, só que são agulhas diferentes. De vez em quando eu vou trazer aqui também coisas sobre costura, porque também faz parte do meu universo. E como são agulhas, eu acho que tem a ver aqui com o nosso bate-papo. Então essa aqui é a clutch que eu fiz, ela tá toda amassada, tá suja, porque eu usei no casamento, né? Eu ainda tenho que lavar, mas esse é o resultado. Eu gostei muito, eu lembrei que eu tinha esse cetim off-white, eu disse, por que não fazer uma, né? Aí eu fiz esse detalhezinho aqui, que é bem simples e dá um detalhe bonito, né? E ela tem 2 botões magnéticos e por dentro um forrinho branco.
Então, assim, ela quebrou meu galho, eu achei que ficou super bonito. Combinou com o vestido, que era um turquesa, assim, meio esverdeado. Então, foi muito legal. Então, esse aqui é nas agulhas da Fran, que não é tricô, é costura, mas que também é agulha. E aos pouquinhos eu vou trazendo coisas de costura aqui pra gente conversar também, porque quando a gente gosta de alguma manualidade, outras acabam vindo junto, né? Então, me contem aqui também se vocês também costuram, se vocês gostam desse assunto, porque daí eu vou falar um pouco mais também sobre isso. Espero que você tenha gostado desse episódio. Se gostou, mande aí para alguém que você sabe que gosta de tricô e que gostaria de aprender mais sobre essa técnica de short rows de carreiras encurtadas. Me siga lá no Instagram, @sweetbreezearms. Curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal para receber as notificações sobre os próximos vídeos. Semana que vem tem mais. Tchau!